Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Gratidão por vocês estarem aqui estudar as escrituras junto comigo. Eu amo estar aqui e compartilhar as escrituras com vocês. Agradeço as mensagens que vocês mandam também aqui. Eu aprendo muito com os comentários de vocês. Esse apoio, que vocês dão aqui nas mensagens no canal Escola Dominical Brasil. Obrigado pelo apoio aí na Rádio Exaltação também, tá bom? Fazendo uma revisão antes de entrar na mensagem de hoje. Ontem eu compartilhei sobre o rei Josias, que ele achou as escrituras lá no templo e ele começou a aplicar essas escrituras ao povo. E aí o povo ele começou a fazer a Páscoa, algo que muito tempo eles não faziam por falta de conhecimento. Então eles estavam tropeçando e fazendo muitas coisas erradas por conta que eles não tinham conhecimento dessas escrituras. Então, após aplicar as escrituras e fazerem convênio com Deus ali, estudando as escrituras, eles começam a se arrepender e jogam tudo fora, todos os ídolos, todas as coisas erradas, para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Josias, ele foi um ótimo rei, tá bom? Depois de Josias, nós teremos aí uns 3, 4 reis até chegar aqui o último rei, que é Zedequias, que é o que eu vou compartilhar. E todos os outros reis, eles foram mal, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor ali, tá bom? E hoje eu vou compartilhar aqui, 2 Reis, capítulo 25, que é quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vem e conquista Jerusalém. Importante dizer que a conquista, do rei da Babilônia era diferente quando era a Assíria que vinha ali, Senaqueribe, vinha derrotar as nações. O que eles faziam, quando era a Síria? A Síria, ela tirava todo o povo daquela cidade e colocava em outra cidade, tá bom? Quando eles venciam. Já não, Nabucodonosor, ele vinha, dominava, despojava aquela cidade, levava todo o ouro, prata, ferro, tudo que eles encontravam, ele levava. E deixava na cidade ali somente as pessoas pobres e que não eram dotadas de muita inteligência. Então todos que eles consideravam que tinham uma inteligência superior, eles levavam, tá bom? Para servir ao rei lá na Babilônia, A gente ainda vai estudar o livro de Daniel. Daniel foi um desses, Daniel, ele era muito inteligente. Os amigos de Daniel, eles foram levados para a Babilônia. A gente vai chegar nesse livro ainda. Bom, importante eu dizer também aqui que esse último rei aqui, Zedequias, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, na época dele também tinha um profeta chamado Jeremias. E a gente vai depois estudar o livro de Jeremias. Então vê que a história vai lá na frente e volta quando nós pegarmos esses livros, dos profetas, estudar eles também. Vai ser ótimo, tá bom? Eu estou gostando demais de estudar com vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui o capítulo 25, versículo 7, que fala aqui sobre os filhos de Zedequias e também Zedequias. Diz assim, ó: E matou os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e os levaram à Babilônia. Então eles prendeu ali Zedequias, com algemas, vamos dizer assim, e levaram ele ali para a Babilônia. O que eles fizeram com Zedequias? Primeiro ele fez ele testemunhar a morte dos seus filhos, diante dos olhos dele. E depois cegaram ele, furaram seus 2 olhos ali. Então eles fizeram muita maldade com Zedequias. E Zedequias também ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele ficou sem proteção, da parte de Deus aí também. Por que eu decidi compartilhar esse versículo aqui com vocês? Vocês devem se lembrar que é bem na época de Zedequias, os primeiros anos ali do reinado de Zedequias, Deus ele chama muitos profetas em Jerusalém, e um desses profetas é Leí. No livro aqui não menciona o nome dos profetas, mas fala que profetas veio e profetizaram a esse povo, tá bom? E um desses a gente vai estudar no livro de Jeremias, que é o próprio Jeremias. Mas um dos profetas que foi chamado na época de Zedequias aqui foi Leí, E ele pregou arrependimento, e quando o povo não se arrependeu, Deus ordenou a Leí que juntasse a sua família e outra família também, a família de Ismael, e fosse para o deserto, e do deserto eles vieram aqui para as Américas, tá bom? E é o livro de Mórmon que nós temos, conhecido aí como a história dos Nefitas e Lamanitas, que eu gosto demais dessas escrituras também. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque eles tiveram um testemunho, porque quando Leí
né, e sua família saiu de Jerusalém, ainda não havia tido a destruição, havia profecias sobre a destruição de Jerusalém, né? Outro profeta que vai falar, né, que era contemporâneo aqui, era Isaías. Na época de Zedequias, Isaías já havia morrido, tá bom? Mas ele tinha várias profecias sobre a destruição de Jerusalém. A gente, quando estudar lá Isaías, a gente vai poder ver sobre isso. Bom, então, por que eu estou falando tudo isso, né? Que Leí, ele pegou, quando ele saiu de Jerusalém, ainda não havia sido destruído. E os filhos, né, de Leí ali, principalmente o Lamã e Lemuel, eles pegaram e falavam, não, como Jerusalém, aquela grande cidade, pode ser destruída. Eles duvidaram disso. E eles vêm para as Américas e constroem, né, uma colônia, povos, né? Futuramente esses povos se dividem entre nefitas e lamanitas. Mas olha só que interessante. Quando o rei da Babilônia veio e conquistou Jerusalém, algumas pessoas fugiram. E uma dessas pessoas foi um dos filhos de Zedequias, tá bom? E olha só o que diz aqui no livro de Mormon sobre isso. Lá em Elamã, capítulo 8, versículo 21. Agora negais que Jerusalém foi destruída? Por que ele está mencionando isso, né? Porque um dos filhos de Zedequias foi depois também para a terra da promissão ali, né? Ele foi lá para as Américas. E o povo do rei Mosias encontrou o povo que era desse aqui de Zedequias, né? Vou lendo aqui, aí eu explico, ó. E agora negais que Jerusalém foi destruída, direis que o filho de Zedequias não foram todos mortos? Com exceção de Moleque, sim. Não vedes que os descendentes de Zedequias estão conosco e foram expulsos da terra de Jerusalém? Então ele está contando a história aqui, né, que as profecias acontecem, que quando Deus profetiza, acontece. E Jerusalém, ela foi destruída assim. Um testemunho vivo que eles tinham desse é que o filho de Zedequias, Moleque, né, ele fugiu de Jerusalém e veio para as Américas também, fez uma colônia, fez uma cidade aqui. E depois o povo, né, do rei Mosias encontra eles e eles falam que eles eram dessa época aqui e que ele era filho de Zedequias. Eles têm um registro, né, que eles foram escreveu de acordo com o que lembrava ali, né? Eles não trouxeram nenhuma escritura ou coisa assim, mas fizeram conforme a sua lembrança ali. Então, olha só, Moleque era um testemunho vivo de que Jerusalém havia sido destruída, tá bom? E não só isso que eu separei. Olha só o que mais eu compartilhei. Esse povo, né, Moleque, quando veio com um grupo para cá, eles não trouxeram escritura, diferente de Leí, né? Lembra lá que Nefe, ele vai e consegue trazer as placas de latão, né? Ele pega lá de Labão as placas de latão. O que é as placas de latão? Eram as escrituras, o Velho Testamento, tinha ali o livro de Isaías, tinha os escritos de Moisés, tá bom? Tem esses escritos, e ele traz esses escritos. E então, como o Nefe, ele traz esses escritos quando ele vem para a América, ele consegue ensinar o povo. Porque não seria possível, né, para Leí lembrar todas as palavras dos profetas, tudo que Deus havia ensinado, para compartilhar com seus filhos. Por isso era importante trazer as escrituras. Outro fato bem importante é que Moleque, né, o descendente de Zedequias, ele veio e não trouxe escritura nenhuma. Olha como ficou os descendentes dele por não terem as escrituras, tá bom? Então, esse diz aqui no livro de Homini, capítulo 1, versículo 17. Na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo, né? Os descendentes de Moleque, aqueles que ele haviam trazido junto, se tornaram numerosos em extremo, já haviam crescido bastante, havia bastante gente. Não obstante, haviam tido muitas guerras sérias e contenda, e de tempos em tempos haviam caído pela espada. E o seu idioma corrompera-se, e nenhum registro tinha trazido consigo, e negavam a existência do seu Criador. E nem Mosias, nem o seu povo podia entendê-los. Olha só, por eles não estudarem as escrituras, porque não tinham, a língua deles se corromperam, eles negavam a criação de um rei, de um ser supremo, né? Então eles perderam a sua identidade por conta disso. Então, olha que interessante, o poder, a importância de nós termos as escrituras. Falando sobre as escrituras,
Olha o que diz aqui em Mosias capítulo 1, versículo 4. Porque não teria sido possível para nosso pai Leí lembrar de todas essas palavras e ensiná-las a seus filhos. Então ele vai falando aqui, né, da importância das escrituras para guardar os mandamentos, ter conhecimento. Eu vou pular aqui e vou para a Alma 31, versículo 5, que fala do poder das escrituras, o poder da palavra. Diz assim, ó: ora, a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo. Sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que uma espada, que qualquer outra coisa que houvesse acontecido. Então, portanto, a alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude e a palavra de Deus. Então aqui o que está acontecendo é que Alma, né, juntou um grupo de missionários e tinha um povo bem iníquo, né, numa terra ali, e ele colocou à prova a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus ela era mais poderosa do que uma espada, né, que ajuda as pessoas a mudar o coração, mudar a mente. Então, esse é o poder da palavra. Então eu peguei 2 versículos aqui bem rápido para finalizar a mensagem de hoje. O poder da palavra na prática, como a Alma está falando aqui, o efeito que ela traz, tá bom? Vou compartilhar aqui, ó, Alma capítulo 20, o versículo 23 apenas, que fala quando o rei, né, o pai de Lamone, ele ia matar o filho dele, matar o Amon, e Amon ele pega e desarma o velho rei, né, fere o velho rei no braço e levanta a espada. E quando o velho rei ele está ali prestes a morrer pela espada, ele faz uma oferta para que ele não seja morto, né? Ele diz o seguinte a Amon aqui, ó: e então o rei, temendo perder sua vida, disse: se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade do meu reino. Então veja que ele era o rei, e ele era o rei de todas as terras dos Lamanitas, né? Vários reinos ali ele tinha. E ele falou: olha, se você me poupar a vida, eu vou te dar metade dos reinos que eu tenho. Ele daria, olha a oferta dele, né? Ele falou: eu dou metade de tudo que eu tenho para você, somente não me mate. E isso o efeito da espada, ele estava prestes a perder a vida dele ali por conta da espada, tá bom? Agora mais tarde, esse rei, Amon não quer o reino, não quer nada, né? Ele só pediu para que o filho dele pudesse manter o cargo dele como rei, né? O filho do rei Lamone. E aí, então, mais tarde ele pede para que o Amon venha pregar o evangelho para ele, porque ele queria saber, ele viu a mudança no coração do filho dele, a transformação no filho dele, Lamone. E aí ele ficou muito intrigado com isso, né? Sobre essas palavras que Amon tinha dito. Então ele pediu para que ele fosse até lá ensinar ele também. E aí Amon, ele está ocupado e ele manda os seus irmãos, né, ir lá ensinar, Arão e outros irmãos lá, ir lá ensinar. E quando eles ensinam, né, o rei ele se converte. Né? Ali foi ensinado sobre a queda de Adão e Eva, a redenção, o plano, a vida eterna. Todas essas coisas foram ensinadas por conta que tinha as escrituras, né, ao rei ali dos Lamanitas. E olha só, após ele se converter, o que ele está disposto a fazer, por causa que agora ele conhece a palavra de Deus. Está em Alma 22:15. E aconteceu que, tendo Arão explicado essas coisas ao rei, o rei disse: que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo em meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse ele: renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Olha só o efeito da palavra. Aqui ele não colocou limites. Ele falou: abandonarei tudo que tenho. Tudo. Isso porque o efeito da palavra. Agora aqui dá para negar que a palavra ela é mais poderosa do que uma espada, né? Olha que excelente essa mensagem aqui. O rei ele se converte e ele está disposto a entregar tudo para ter a vida eterna. Promessas que não é dessa terra, né? É promessas de bênçãos na eternidade. Olha que fantástico. Então, o convite que eu tenho hoje para vocês é que nós possamos estudar as Escrituras todos os dias juntos, tá bom? Eu vou estar aqui, Deus me ajudando, claro, tudo na dependência de Deus. Dependendo de Deus, eu vou estar aqui todos os dias, eu estou comprometido
a estudar a Escritura todos os dias e compartilhar uma mensagem com vocês, e que vocês possam estar comprometidos também com o Senhor e todos os dias ouvir uma mensagem. Reserva aí 10 minutos por dia, pelo menos, para ouvir essa mensagem, né? Se você está sem tempo, mas reserva 10 minutos. Se a mensagem passar de 10 minutos, tudo bem se você tiver que sair e desligar a mensagem, mas ouça 10 minutos, que você possa ter esses 10 minutos consagrado ao Senhor, tá bom? Do estudo das Escrituras. É esse o meu desejo, espero que nós possamos ter esse compromisso. E também, se você conhece outras pessoas que estão com dificuldade no casamento, ou com algum problema de qualquer coisa, né? Convida essas pessoas a vir estudar com a gente. O efeito da palavra, ela é poderosa. Ela traz ao nosso coração revelação. E os problemas das pessoas vão ser solucionados pelo Senhor. O verdadeiro professor é o Espírito Santo, tá bom? E a honra, a glória seja toda para o Senhor. Nós apenas estamos aqui nos esforçando para estudarmos as Escrituras juntos. Eu amo, mais uma vez, quando eu pego e termino essa mensagem dizendo: até amanhã. Por quê? Porque amanhã é um dia que a gente vai estar aqui novamente estudando a palavra de Deus. É um compromisso meu e um compromisso de vocês, não comigo, né? Nem eu com vocês, mas é um compromisso que nós temos com Deus de estudarmos as Escrituras. E é esse canal, esse é o propósito. Bom, que nós possamos estar aqui juntos estudando as Escrituras. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu amo estudar as Escrituras com vocês. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.